Fala galera, é com muita satisfação que eu trago hoje aqui o primeiro vídeo do meu canal, né? O Criptalize, hoje aí iniciando-se, né? E para trazer um conteúdo que eu acho que é muito relevante para todo mundo, tá? Um conteúdo que já passei para alguns amigos próximos, né? No meu Instagram, vou deixar até para vocês aqui, quem quiser me seguir. Eu já venho postando sobre criptomoeda há muito tempo, falando de Bitcoin há muito tempo, e eu vi a necessidade de estar fazendo esse vídeo aqui, não só para o meu nicho lá no Instagram, mas também para o público geral, porque se você está aqui, entrou nesse vídeo, é porque você tem interesse em saber, né, sobre o Bitcoin em si, que vem tomando proporções estratosféricas, né? No passar dos tempos, principalmente quem entende os fundamentos, que é o que eu pretendo trazer aqui para vocês, né? Porque né, vocês têm que botar na cabeça uma coisa: nunca comprem nada porque você ouviu um terceiro falar, ou porque você ouviu um youtuber, por exemplo, eu falando, né? Ou qualquer outra pessoa que possa ter algum tipo de relevância para você. Você precisa entender o que você está comprando para que você, no passar do tempo, você fique tranquilo, porque você sabe o que você está comprando, então você está jogando seu dinheiro lá, que é suado, né? Um dinheiro que você luta todo dia para ter, mas você está jogando lá sabendo do que você está comprando e tranquilo, tá? Tranquilo, simplesmente estocando para o longo prazo. Então, esse vídeo aqui é para trazer, né, de uma forma mais lúcida, para vocês aí entenderem um pouco mais sobre o Bitcoin, mas a parte fundamentalista, tá? Já de antemão, eu peço perdão pela qualidade do áudio, por esses sons externos aqui. Como é o primeiro vídeo, né, eu estou fazendo aqui de coração, tentando trazer com o que eu tenho hoje, tá? De aparatos para estar passando essas informações para vocês, mas com o passar do tempo eu vou investindo mais, melhorando isso tudo. Então eu peço um pouco de paciência a todos, ok? Então vamos lá. Bom, galera, e para que a gente entenda o que é o Bitcoin, a gente precisa também entender conceitos básicos, tá certo? Conceitos aqui que são elementares para que você consiga entender o propósito, né? Toda a parte fundamentalista do ativo, e vocês entendendo o que é o Bitcoin, entender as outras criptomoedas fica muito, muito mais fácil, tá certo? Esse slide aqui eu criei muito simples, tá? Uma forma mais intuitiva para ficar muito mais palatável o conteúdo. Eu espero que possa ficar claro, e qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Vou ter o maior prazer de estar lendo, né? De saber que você assistiu o vídeo e dar aí a sua opinião, se valeu a pena, se está legal e o que eu preciso estar melhorando para que possa estar entregando um conteúdo de melhor qualidade, né? Para a gente aqui entender, né, o que é o Bitcoin, a gente tem que entender esses dois conceitos, tá? Rede centralizada e rede distribuída. O que isso quer dizer, né? Qual é a diferença entre as duas? Isso aqui é um conceito bem básico, né? A rede centralizada, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é intuitivo até, você tem aqui um ponto central, tá vendo esse computador aqui de laranja? Ele que distribui todas as informações para os outros fins, né? Para os pontos finais, vamos assim dizer. Então, você percebe que tudo que é distribuído para esses computadores aqui em azul, né, é tudo que esse computador laranja quer que esses computadores recebam. Então, é uma parada centralizada, é uma coisa que tem um filtro, tem um intermediador, né? Ou seja, tem alguém aqui distribuindo as informações sem dar nenhum tipo de vazão para que vaze para um ou vaze para outro, ou tenha outros pontos aqui. É basicamente o único ponto que controla tudo e distribui ao seu bel prazer. Isso aqui seria uma rede centralizada. A rede distribuída, né, ou descentralizada, vocês já percebem que é diferente. Aqui você não tem aquele computador igual esse aqui, o amarelo, que centraliza as informações, né, controla tudo. Aqui são vários pontos, vários nós de rede que se interligam entre si, né? Na verdade, que se interligam, né? Ficou até redundante, né? Mas que se interligam. Que basicamente não há como ter um nó central, não há como a informação ser centralizada em uma coisa só, todos têm acesso a esse tipo de informação ou serviço, porque é uma rede totalmente descentralizada e distribuída, né? Basicamente, essa segunda imagem aqui é o blockchain, né? É a rede do Bitcoin, né? As criptomoedas em si, né? O que elas trouxeram para o mercado financeiro, a descentralização do dinheiro. Mas até que a gente chegue lá, a gente tem que salientar mais esses conceitos. Cara, eu posso dar para vocês dois exemplos, né? Ou até mais, né? De rede centralizada e rede distribuída. A informação, por exemplo, até meados dos anos 90, ela era basicamente nesse molde aqui, ó,
dessa figurinha aqui do computador central distribuindo todas as informações, que antigamente a gente só tinha um meio de comunicação, que era basicamente as TVs, né, as rádios, ou seja, tudo que acontecia no mundo eles passavam, né, e passavam da forma que eles queriam, né, que os receptores recebessem essa mensagem. Então era uma informação muito engessada, né? Agora, com o advento da internet, né, dos anos 90 para cá, isso mudou, porque, beleza, você hoje assiste jornal, você hoje tem lá os entes centralizados passando as informações que eles querem passar, porém hoje você tem a internet, que é essa rede distribuída, descentralizada, o qual você realmente pode ver outros pontos, você pode pesquisar outras fontes, né, e ter essa informação mais descentralizada em suas mãos. Outra coisa também que a internet trouxe para a gente e descentralizou serviços, a gente pode ter o exemplo dos correios, né? Dos e-mails, na verdade. Por que os e-mails? Porque antigamente, não sei se você sabe, para que você pudesse se comunicar com alguém em outro estado, né, ou em outro país, você enviava cartas, né? Até hoje tem esse método meio arcaico, mas antigamente só tinha esse método para você falar com outras pessoas. Então você tinha que escrever aquela carta, mandar para os correios, né? E eles basicamente demoravam aí eternidades para essa carta chegar, né, a outro local. Até hoje demora, né? Não tem mais cartas, mas parece que os correios gostam de ser fiel, né, às suas origens. Mas enfim, né? Basicamente a gente tinha esse modelo, só que com os e-mails, né, graças a esse advento aqui da internet, um e-mail você manda uma mensagem para uma pessoa e no mesmo momento cai, não importa o lugar do mundo que ela esteja, né, porque a informação também ela foi descentralizada. Então, entendendo esses conceitos aqui, eu espero que tenha ficado claro, de centralização e descentralização, a gente pode dar procedimento aqui a conteúdo. Aqui eu preparei esse segundo slide, ele é bem bacana, né? Porque nesse slide eu quero abrir os seus olhos para uma coisa, né? Como é o nosso atual sistema financeiro, como eu escrevi aqui. A gente sabe, né, que não apenas com a nossa moeda, o real, mas todas as demais moedas, tais como dólar, euro, etc., sofrem com um sistema centralizado, sabe? Aquele sistema aqui que eu falei para vocês, pega esse computadorzinho e coloca um estado, coloca os bancos centrais e esses computadorzinhos aqui em azul, você, eu, né? Enfim, tenta botar essa analogia. Vamos voltar aqui para o texto. Sofrem com um sistema centralizado, com suas emissões, né, controladas por seus bancos centrais, ou seja, dólar, euro, real, todas as emissões dessas moedas que a gente tem hoje, do papel moeda, né, controlado pelos estados e seus bancos centrais. Né? A gente tem que falar um pouco sobre isso, tá, galera? Pode ser um pouco chato, mas até chegar ao Bitcoin, a gente tem que entender como funciona o nosso sistema financeiro, tá? Aí eu continuo aqui, né? Isso causa uma grande inflação em volta delas, ou seja, inflação, a famosa inflação em volta dessas moedas. Mas o que é a inflação, né? É basicamente a emissão desenfreada, tá, de papel moeda dos governos conjunto aos bancos centrais. Ou seja, quanto mais moeda é gerado, né, quanto mais papel é gerado e sem lastro algum, tá, parece que eles tiram do nada, e é basicamente do nada que eles injetam dinheiro na economia, isso faz aquela moeda ficar inflacionada, né? Ou seja, o seu poder de compra ele diminui, porque tem muita moeda girando, muita moeda girando, e o nosso poder de compra vai o oposto disso, é inversamente proporcional, entende? Então, basicamente, vocês podem ver que cada vez mais o poder de compra da população diminui por conta dessa inflação, dessa emissão desenfreada de dinheiro, né? Eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo aí. Você hoje, com R$ 100, cara, você compra a mesma coisa que você comprava pelo menos uns 5 anos atrás? Eu creio que não, né? Gasolina alta, carne alta, tudo alto, isso tem um motivo, galera. É a inflação que está comendo o rabo de todo mundo. Né? E as pessoas simplesmente querem ficar cegas para isso. Isso mostra, cara, que o nosso sistema financeiro tem muito problema, do jeito que está, né? E vem há séculos, né? Mas vamos mudar aqui o procedimento. Eu fiz aqui essa artezinha boba, tá? Mas eu acho que é bem intuitiva, né? Eu faço essa pergunta: você é realmente dono do seu dinheiro, né? Aí eu botei aqui basicamente o dinheiro, o banco e basicamente os fins aqui. Lembra daquela imagem lá no início que eu botei
né, daquele banco, aquele computador laranja que transfere as informações para os entes finais. Então, basicamente, ele está representado aqui. Se a gente for ver, de fato, você é realmente dono do seu dinheiro, se eu perguntar para você, se hoje você quiser enviar, por exemplo, 10 mil reais lá para Salvador ou lá para os Estados Unidos, você sabe como é que é feito essa operação? Basicamente, você, com o seu dinheiro que está dentro do banco, você tem que pedir autorização para o banco, tá? Olha que absurdo. A autorização para mexer no dinheiro que é teu, a autorização para o banco, né? A autorização para a Receita Federal, falando que você vai emitir uma quantia X que vai enviar, por exemplo, para os Estados Unidos. Dando o exemplo dos Estados Unidos em si, isso serve também para estados. Lá no banco que vai receber nos Estados Unidos, você tem que emitir uma carta para a Receita Federal de lá, para eles entenderem que esse dinheiro está vindo aqui do Brasil, que vai chegar lá. Ou seja, é uma burocracia tremenda, né? Que você tem que pedir autorização para o banco para que isso ocorra, tá? Sem contar as taxas que são necessárias, beleza? Para que isso também ocorra, você precisa fazer essa transferência, são taxas absurdas, né? De toda essa burocracia que é feita, para basicamente você transferir um dinheiro que é teu para outro lugar. Isso aí já é um ponto totalmente que sempre me incomodou, né? Nesse sistema que a gente vive, porque de fato o dinheiro que está lá no banco, né? O dinheiro que está lá no banco não é seu em si, está em custódia do banco. Então, o banco ele tem as regras dele. E você, basicamente, se estiver precisando daquele dinheiro para agora, para a hora, você não vai conseguir, né? E a mesma coisa, dei o exemplo aqui de transferir para algum amigo ou algo do tipo. Você sabe que os bancos ele têm limite, né, de saque, limite de transferência, isso aqui também junta essa outra imagem aqui de saque que eu coloquei da carteirinha com dinheiro, você indo para os ATMs da vida, você tem limite de R$ 1.000, limite de R$ 2.000. Ah, Arthur, mas o Pix, né, trouxe para a gente essa autonomia, eu envio o dinheiro a hora que eu quero. Não, não envia a hora que você quer, porque determinado horário, né, a partir da noite, você não consegue enviar quantias maiores, né, quantias grandes. Então, basicamente, tudo está envolto desse cara. Esse cara que controla o seu dinheiro, né? O dinheiro que é seu, que você luta todo dia para ter. Quem controla é esse cara aí conjunto aos estados. Então, cara, eu até botei aqui para vocês, né? É uma imagem que fala por si só, né? É uma imagem que fala por si só. Não tem como a gente tentar interpretar isso aqui de outra maneira. Nós somos controlados pelo Estado. O Estado faz o que quer com a gente, né? Ou seja, eles têm o controle do nosso dinheiro nas mãos dele. E tudo que vai contra esse controle, tudo que vai contra essa ideia central do Estado, eles repudiam, eles falam mal, eles querem manchar a imagem, né, de alguma coisa que dá poder para as pessoas realmente, né, para as pessoas serem donas do seu próprio dinheiro, né? Dando essa volta toda, a gente vai entender uma coisa muito interessante agora, né? Basicamente, lá em 2008, foi criado, né, um algoritmo, né, um protocolo, né, chamado Bitcoin, né, por um cara chamado Satoshi Nakamoto, né, um cara emblemático que ninguém sabe quem é, né, isso é muito bom para o ativo. Mais para frente a gente pode conversar sobre isso, o porquê disso ser bom, né, ser positivo. E ele criou uma tecnologia que basicamente ele fez o quê? Ó, tá vendo esse banco aqui sendo basicamente a mamãe que cuida do seu dinheiro? Ele fez isso aqui, ó. Pou! Sumiu com esse banco, ou seja, sumiu com o Estado, sumiu com esse cara que controla o que é teu, dando autonomia e poder para quem tem Bitcoin ser dono do seu próprio dinheiro. Porque basicamente, né, porque o Bitcoin foi criado? É um conceito muito simples, que é basicamente transação do ponto A para o ponto B. Ele foi criado para facilitar as transações do ponto A e o ponto B, sem intermediador, sem um estado, sem um banco, sem nada ali controlando, né, intermediando as coisas, fazendo do próprio cidadão dono do seu próprio dinheiro, tá? Dono do seu próprio dinheiro. Põe isso na sua cabeça. Então vamos aqui entender, né, no textinho que eu fiz para vocês. Em curtas palavras, o Bitcoin é um sistema descentralizado e distribuído. Lembra da imagem inicial? No qual sua tecnologia chamada blockchain permite que essa transação de ponto a ponto, lembra ponto A ao ponto B, seja feita direta, rápida, segura, com baixo custo transacional. Exemplo, aqueles 10 mil que eu falei lá do banco, né, para você transferir, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu resido, para, por exemplo, São Paulo, você vai ter que pagar com taxa
com tributo, com um monte de coisa. Com Bitcoin, as taxas são ínfimas, coisas de centavos, né, que é feito basicamente pela blockchain, aquela rede distribuída, né, que eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem, no próximo eu trago um estudo mais abrangente de blockchain, que também é muito importante. Então, basicamente, essa transação é feita instantaneamente, tá? Do ponto A ao ponto B, qualquer valor, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 50 reais, 100, enfim, a moeda que você esteja aí, que você queira trocar, né, de Bitcoin para essa moeda lá depois. Mas você pode fazer isso com o Bitcoin, né? Ele facilita essa transação para a pessoa. E eu botei esse tesourozinho aqui, por quê? Porque o Bitcoin hoje, cara, é uma reserva de valor. Claro que se a gente for realmente estudar com mais afinco, a gente não pode considerar totalmente uma reserva de valor, porque ainda o Bitcoin só tem 10 anos de existência e tudo mais, mas eu encaro o Bitcoin como reserva de valor. Não só eu, né, um mero mortal, mas muitos países aí já estão adotando o Bitcoin como moeda legal, né, do país de curso legal, ou seja, El Salvador, a Suíça, tá? Miami, né, já é uma cidade pró-Bitcoin, né? Todos os seus políticos, né, os cidadãos lá, eles são sim muito, muito, muito pró-Bitcoin, então está tendo uma adoção muito grande. E com certeza, cara, vocês podem ver, agora a gente está no dia 7 de abril de 2022, vocês vão voltar nesse vídeo aqui, talvez lá em 2024, 2025, e vocês vão ver a proporção que esse ativo vai ter tomado, né? Porque a adoção só tende a aumentar cada vez mais, e quanto mais você souber sobre o Bitcoin, buscar entender o que é e buscar ter em carteira, né? Buscar ter Bitcoin aí guardado para o longo prazo, você vai entender que ele funciona assim, como uma reserva de valor, um tesouro, né? Você vai entender desta forma, porque enquanto a moeda estatal, ou seja, o seu real querido, ou o dólar em si, tá? O dólar não está longe disso, não. Agora, em 2021, o dólar teve a sua alta taxa de inflação nos últimos anos. Então, o dólar não foge disso. Nenhuma moeda estatal foge disso. Por isso, no final desse vídeo, eu quero que você ponha na cabeça que prefira ter 1 milhão, né? Vamos assim dizer. Na verdade, prefira ter um Bitcoin em carteira do que 1 milhão de reais, ou 1 milhão de dólares, ou 1 milhão de euros. Entendeu? Procura sempre ter Bitcoin ao invés de moeda estatal. Vocês vão entender o porquê no próximo slide. Porque, basicamente, como vocês entenderam, as moedas estatais elas vão perdendo valor perante o tempo, né? Por conta das suas emissões desenfreadas, toda aquela inflação, né? Aquela emissão de notas na economia. Já o Bitcoin ele vai contra isso. Por que vai contra isso? Vamos entender agora. Tá? Existe uma coisa muito importante, um fundamento que rege o Bitcoin em si, né? Rege os ciclos que a gente tem no mercado cripto também, que é basicamente o halving cíclico do Bitcoin. Você já ouviu falar sobre o halving? Se não, bem-vindo aqui que eu vou explicar para vocês o que é isso. Basicamente, o halving cíclico, cara, é a queda da recompensa pela metade de mineração de Bitcoin. Tá, cara, o que é mineração? Aqui a gente vai ter que entender alguns conceitos, eu vou passar por cima um pouco deles, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Tá vendo esse cara aqui? Esse louco, né? Mineração é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. Lembra daqueles pontos que eu trouxe para vocês naquelas imagens totalmente descentralizadas, onde as informações correm ali naquela rede sem nenhum tipo de poder central? Vem oriundo, né, desses caras aqui, né? Esses caras que são aqueles pontos de rede que sustenta a rede do Bitcoin em si. São os caras que mineram esses blocos, né? Esse algoritmo que é lançado na rede, criado pelo Satoshi Nakamoto. Esses caras aqui, eles mineram o Bitcoin e jogam esse Bitcoin para o mercado. Como assim joga para o mercado? Então vamos lá. É a queda de recompensa pela mineração de Bitcoin que ocorre de 4 em 4 anos, que é o halving cíclico. Cada nó minerador, ou seja, aquele rapaz lá com aquele rig gigantesco de mineração, que conseguir decifrar o algoritmo lançado na blockchain a cada 10 minutos, ou seja, um algoritmo lançado na blockchain a cada 10 minutos, né, essa pessoa recebe uma recompensa em BTC, ou seja, esse cara aqui, ele investe em poder, né, computacional, essas placas sinistras, né, muito, muito fodas, para minerar esse bloco. Existem diversos mineradores de Bitcoin no mundo, tá?
Quem conseguiu pegar isso aqui do início, quando o Bitcoin valia centavos de dólar, hoje está trilionário, né? Mas hoje em dia, para você ser um minerador de Bitcoin, você tem que ter muita bala na agulha, né? Mas esses caras aqui, eles decifram esse código, né, que é lançado na rede. Realmente, é como se fosse um garimpo de diamante, né? Essas máquinas fazem esse garimpo. O primeiro nó, ou seja, o primeiro rig de mineração que conseguir decifrar esse código ganha uma recompensa em Bitcoin, né? Que começou lá em 2008. Essa recompensa ela vai diminuindo a cada 4 anos, galera. Aí que está o pulo do gato, olha só. A recompensa dada antes, nos primeiros blocos, ou seja, minerados, eram de 50 bitcoins, ou seja, em 2008, quem conseguisse, né, um minerador que conseguisse decifrar esse código, recebia 50 BTC, galera, 50 BTC de recompensa. Só que hoje, tá, em 2020, né, que basicamente a gente está em 2022, porém o último halving que a gente teve foi em 2020, está em 6,25 BTC. Logo, se é de 4 em 4 anos, a matemática é simples, no próximo halving, em 2024, essa recompensa vai cair pela metade, ou seja, para 3,12 BTC. Se você é uma pessoa que é observadora, você viu que vai diminuindo, né, as recompensas, ou seja, os bitcoins lançados no mercado, porque os mineradores, basicamente, eles pegam o Bitcoin, mas muitos não guardam, muitos simplesmente vendem, né, para pagar contas, porque basicamente, galera, isso aqui demanda dinheiro, demanda funcionário, demanda energia, saca? Então demanda dinheiro. Então, basicamente, esses bitcoins que são minerados, os caras vendem para pagar funcionário, para comprar máquinas novas, enfim. Ou seja, vem para a gente, né, que está aqui de fora, para comprar esses BTCs, né? Desculpa aqui que deu um bug. Mas aí vocês percebem que vai diminuindo a recompensa, beleza. E tem mais um trunfo. Que trunfo é esse? Ou seja, a cada 4 anos, né, que se passa, o Bitcoin se torna mais escasso e deflacionado. Enquanto, por exemplo, o real, o euro, o dólar, no passar do tempo, ele só fode com o nosso poder de compra, o Bitcoin não. O Bitcoin, no passar do tempo, ele protege o nosso poder de compra, ou seja, ele protege o nosso patrimônio da porra da inflação, né? Ele protege, a gente com Bitcoin em mãos está protegido da inflação ao longo prazo. Em média, aí, em 4 anos, você vai ter o seu patrimônio valorizado em Bitcoin. Mas vamos entender por quê. Pois terá um limite de emissões que se findará em 2140, ou seja, o Bitcoin ele foi programado lá em 2008 para ter um fim, ou seja, um fim de emissões, ou seja, um fim de mineração. Esses caras aqui, eles só vão poder minerar Bitcoin até 2140. Até lá é coisa para um caralho, eu sei. Porém, ele tem um fim. O Bitcoin hoje, salvo engano, só tem 21 milhões de unidades. 21 milhões de unidades a serem mineradas. Claro que grande parte disso já foi minerado. Só que são 21 milhões de bitcoins disponíveis em toda a vida, né, aí do ativo. E vocês podem ver aqui que esse algoritmo que é lançado a cada 10 minutos na rede vai ser lançado até 2140. Então, é uma moeda que tem fim. É um ativo finito, é um ativo escasso. E no passar do tempo, mediante a demanda que vem aumentando, e só vai aumentar cada vez mais, tá, galera? Uma demanda que só tem crescido e vai crescer muito, empurra o preço do ativo para cima. Por isso que ele sempre vem aí em crescente. Você que acompanha Bitcoin há muito tempo e tem medo de comprar, já viu Bitcoin, por exemplo, a 3 mil dólares, a 10 mil dólares, a 1.000 dólares. Hoje o Bitcoin está em média aí 30, 40 mil dólares, né? E com o passar do tempo só vai crescer cada vez mais, principalmente no próximo halving, que é o próximo choque de oferta e demanda do Bitcoin, vai deixar o Bitcoin mais escasso, né? E muita gente, galera, muita baleia no mercado, muita instituição, né? Quem tem dinheiro mesmo, eles sabem disso aqui que eu estou passando para vocês, né? O varejo que a gente chama, a galera pequena, né, como eu e muitos outros vocês que podem estar aqui, que não tem tanta grana ainda para injetar no projeto, no Bitcoin em si, cara, muita gente desconhece disso e basicamente é um especulador. Compra hoje para vender daqui a um ano, para vender na próxima alta que tiver, não entende o fundamento, não acredita nisso ao longo prazo, porque no longo prazo, além do seu dinheiro estar protegido da inflação, você vai ter muito mais grana do que você tinha antes. Entendeu? Porque, porra, o Bitcoin ele só vem ganhando valor. É um ativo que muitos brincam, né? Que é alta infinita. Tem um porquê de ser alta infinita, só que é uma alta infinita de longo prazo.
curto prazo, médio prazo. O que é curto prazo, médio prazo? 1, 2, 3 anos, 4. Mas se vocês comprarem Bitcoin e guardar durante 4, 5 anos, não tem como vocês estarem no prejuízo. Isso eu estou afirmando, eu tirei da minha cabeça, foi um guru louco que me falou, não, é o gráfico, é o estudo, que é o que a gente vai passar agora aqui para você, né, para vocês que estão assistindo, para vocês entenderem que tudo isso aqui que está escrito reverbera no gráfico. Graficamente falando, nada melhor do que a gente estar explicando as coisas, mostrando aqui no gráfico, não apenas falando. Então, vamos para o gráfico aqui, entender de onde vem essa alta, né? Como essa alta se faz, né? Como é que a gente consegue entender esses movimentos aí de médio, curto, longo prazo. Então, vamos lá para a segunda parte.